Namastê, bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos. Eu sou o Monge Sato, regente desse templo de Brasília, e estamos aproveitando para mostrar as nossas atividades. O templo recebe todas e todos que gostem do Buda. É o Templo Shin Budista de Brasília, patrimônio histórico, mas aqui não só se fazem cerimônias religiosas. Uma das atividades mais procuradas e que tem a ver com o budismo são as artes marciais. Estou aqui na presença do professor Edmar Andrade Silva, que é nosso professor há quase 10 anos. Professor, o senhor é das artes marciais, e qual é essa arte que o senhor transmite aos seus alunos? Bom dia, eu sou professor de judô desde 2006 e vindo do Rio de Janeiro, eu já ministrava aulas lá e aqui chegando comecei a ministrar e quando foi em 2011 fui convidado a dar aula aqui no Templo Budista. O senhor está feliz em dar aula num templo budista? Sim, inclusive porque o meu foco na aula é exatamente a parte filosófica e de formação. Para isso nós temos turmas infantis aqui também, né? Turmas infantis e turmas de adultos, sendo que o nosso foco maior, até em função de orientações do senhor, né, e do templo, que é para que nós trabalhemos mais a parte filosófica de formação do ser humano e de melhoria do ser humano. Apesar do esporte estar inserido dentro da arte, mas o nosso foco maior é esse, é o desenvolvimento humano. E isso me agrada bastante porque é o meu foco como professor. Sou formado em educação física na parte de licenciatura e na parte de pedagogia. O meu foco é realmente a formação do ser humano, a melhoria do ser humano enquanto pessoa. E o judô tem isso de importante e o nosso foco aqui é esse. Professor, vivemos uma era muito especial, até contrastante. A pandemia, eu sei que o senhor teve pessoas muito próximas que foram vítimas. Parece que o senhor próprio passou por essa dificuldade. E também estamos assistindo às Olimpíadas, em que judô é uma modalidade, digamos, mundial. O que é que a parte filosófica do judô tem a ver com essa situação que parece contrastante? De um lado, a pandemia, que nos traz sofrimento, e por outro lado, as Olimpíadas, que é o espetáculo da alegria, da expansão, assim por diante. O judô, como que encara isto? Esse ano já foi a situação mais maravilhosa que poderia ser, porque o judô voltou para casa, né? Sendo a Olimpíada no Japão, e o judô tendo sido criado no Japão, e a primeira apresentação do judô na Olimpíada foi em 64, né? Então já foi a primeira Olimpíada no Japão, onde o judô se introduziu na Olimpíada. Isso seria um retorno para casa e uma alegria muito grande. Obviamente a pandemia exige que a gente tenha muito cuidado no que está fazendo em relação a treinamento, em relação às pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento no judô, porque é uma arte marcial, é uma luta onde há muito contato, né? O contato é muito próximo.
Os treinamentos da maioria dos professores que eu tenho conversado, inclusive relacionados à Federação de Judô do Distrito Federal e à própria Confederação Brasileira, têm feito treinamentos mais afastados, não tão colados, exatamente para evitar e proteger os praticantes. Em relação à Olimpíada, foram feitos todos os cuidados pela Confederação Brasileira de Judô e mesmo pela Federação Internacional de Judô, pela FIJE, para que houvesse o mínimo possível de contato, para que houvesse o mínimo possível de contágio entre os atletas. Então, a vacinação de todos, essa questão da apresentação de testes regulares que o Japão está promovendo para evitar esse tipo de coisa. Por isso, nas competições, as lutas estão se desenvolvendo de forma normal, né? Mas em termos filosóficos, o retorno do judô ao Japão é excelente nesse sentido, né? O retorno que eu digo no sentido de voltarmos a praticar uma grande competição como é a Olimpíada dentro do Japão. Porque nós vamos abraçar de novo toda aquela filosofia. Inclusive, algumas regras foram mudadas para exatamente trazer de volta aquele tradicionalismo que o judô tinha quando foi criado ou quando foi desenvolvido e entrado na Olimpíada. O judô no Brasil teve uma evolução muito interessante. Tivemos campeões mundiais, olímpicos, mas na parte filosófica, o judô, que benefícios tem trazido ao Brasil? O judô brasileiro, ele tem uma característica muito interessante. Ele segue fielmente a filosofia do judô japonês. Ao contrário da Europa, por exemplo, que sai um pouquinho, né, através de outra filosofia, o judô brasileiro ele é muito vinculado ao judô japonês. Então nós temos essa característica de ter um judô mais dentro dessa filosofia de formação que o judô tem. Nós temos essa questão que eu falei sobre as crianças, o desenvolvimento. Raramente o senhor encontra um adulto que não tenha em algum momento da vida praticado quando criança. Isso favorece bastante. Dentro dessa situação da filosofia, o objetivo de qualquer professor de judô que trabalhe com formação é exatamente essa: desenvolver a autoestima, o respeito, a disciplina. Só para lembrar, o judô foi criado dentro de um templo budista. O templo, desculpa o termo, posso me enganar, mas o templo de Eishoshi, né, no Japão. Jigoro Kano, que é o criador do judô, ele entrou no templo, pediu autorização e fez a formação da sua luta, da sua escola dentro desse templo. Então o judô ele é muito arraigado dentro de todas essas filosofias de desenvolvimento humano, filosofia de desenvolvimento da pessoa para a melhoria dela. Existe dentro da filosofia mesmo, das leis, vamos chamar assim, que Jigoro Kano criou o termo de Takyoei, que significa progresso e benefícios mútuos. Então o objetivo é esse, é que todos cresçam juntos, é que um possa auxiliar o outro para que o desenvolvimento seja completo. Então o judô tem toda essa formação filosófica e que é passada às crianças. E que essas crianças, quando crescem, se tornam pessoas melhores, se tornam cidadãos de qualidade, e mesmo aqueles adultos que praticam também depois da fase adulta, também se aproveitam de toda essa filosofia que o budismo, que o judô desenvolve e passa para a população em geral brasileira. Daí o seu interesse, professor, em crianças. Sim. Além de dar aula para adolescentes, para adultos e até prestando uma assessoria à própria Confederação de Judô para os faixas pretas, não é? Isso. Ou seja, praticamente o professor vive aqui no templo de manhã, à tarde, à noite, para atender não só as crianças, como os adolescentes, os adultos e até os faixas pretas que pertencem à federação. Hoje nós participamos como parte da comissão de grau do curso de faixa preta da federação, porque no judô os faixas pretas não são promovidos pelos professores, são promovidos pelas federações regionais, com o certificado sendo emitido pela Confederação Brasileira de Judô. Então eu faço parte da comissão de grau e eu faço parte da diretoria de kata, que são as formas clássicas
né, do judô, as formas de demonstração do judô, que, segundo o Jigoro Kano, são a essência do judô. E o templo budista hoje está se tornando uma referência nisso. Que temos aqui um grupo de estudos só de faixas pretas, exatamente para nós desenvolvermos o kata no DF, no Distrito Federal. Outros estados também têm, a UFRJ, por exemplo, recebe no Rio de Janeiro um grupo de estudos também. E aqui em Brasília, o grupo de estudos é desenvolvido aqui, onde nós recebemos faixas pretas de todas as graduações para estudar o kata. Não para competição, mas estudar como filosofia e como formas de aplicar isso ao praticante aqui do Distrito Federal. Então, o templo, nessa questão, ele está se tornando uma referência aqui em Brasília, nessa parte filosófica do judô. Seja através do kata, seja através da aula em si, né, atendendo a toda a comunidade, seja através do estudo do kata, ou seja através do desenvolvimento dos faixas pretas que vão sair a cada ano pela Federação de Judô do Distrito Federal. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção.